Eu nunca imaginei que a minha vida, depois dos meus 70 anos, pudesse se transformar num pesadelo tão cruel. Sempre fui aquela avó doce, que fazia bolo nas tardes de domingo, que recebia os netos com um abraço apertado e tinha histórias para contar. Mas o que ninguém sabia, nem meus filhos, nem meus amigos, era que eu carregava um segredo tão pesado que quase me destruiu por dentro. Tudo começou com a chegada dele, meu genro, o homem que minha filha trouxe para casa dizendo que era bom demais para ela. Eu quis confiar, porque depois de tantos anos difíceis, merecíamos paz e felicidade. Eu não queria ser aquela avó desconfiada. Queria acreditar no amor da minha família, naquele homem que parecia gentil, educado e carinhoso demais. No começo, ele parecia mesmo um anjo, sempre sorridente, cheio de elogios, me ajudava com as compras, trazia flores para minha filha. Eu o achava tão encantador que até minhas amigas comentavam como ele parecia o genro perfeito. Mas os dias foram passando e o que era doce virou amargo. As pequenas coisas começaram a me incomodar. Um olhar estranho que ele me lançava quando ninguém via. Uma frase sussurrada com veneno, mas que parecia uma brincadeira. A tensão no ar quando ele e minha filha discutiam baixinho na cozinha e eu não podia ajudar porque não sabia o motivo. Logo, aquela sensação de que algo estava errado virou medo. Eu me vi presa em uma casa que não me parecia mais segura. Meu coração batia acelerado quando ele entrava e a minha mente tentava encontrar desculpas para tudo aquilo. Ele só está estressado. Ele não quer que minha filha sofra. Ele é só um homem complicado. Mas a verdade era outra. Naquela hora, eu percebi que aquele homem não era apenas um genro problemático. Ele era um predador, um monstro disfarçado. Quis gritar, correr, pedir ajuda. Mas quem me ouviria? Quem acreditaria numa velha senhora contra um homem jovem, forte, respeitado pela família? O silêncio foi minha prisão. Eu me calei, engoli o medo e as lágrimas e segui vivendo com aquela sombra em volta, fingindo que tudo estava bem. Minha filha não podia saber. Eu tinha que protegê-la, mas a cada dia que passava, eu sentia que estava me perdendo. Até que um dia, depois de uma noite de terror, eu decidi que não podia mais ficar calada. Eu precisava sobreviver, não só por mim, mas por todas as mulheres que já sofreram em silêncio. Esta é a minha história. A história real de uma avó que enfrentou o diabo em forma de homem e sobreviveu. E eu conto para você, que talvez esteja passando por algo parecido, para que saiba, você não está só, e que sempre há uma luz, mesmo na escuridão mais profunda. Antes de tudo começar, houve um presságio, um sinal que eu preferi ignorar, porque não queria estragar a felicidade da minha filha. Ela estava tão apaixonada, tão esperançosa, e eu não quis ser a voz da desconfiança. Foi numa manhã qualquer, quando ele veio me visitar. Estava tudo calmo e eu preparava café na cozinha quando ouvi o barulho da porta se abrindo. Ele entrou sorrindo, mas quando nossos olhares se cruzaram, senti um calafrio. Ele se aproximou devagar, falou coisas gentis, como sempre fazia, mas no fundo do olhar havia algo que não conseguia entender, uma faísca de ameaça que me gelou a espinha. Você precisa aprender a confiar, disse ele, como se estivesse lendo meus pensamentos. Na hora, achei estranho, mas relevei. Mal sabia que aquelas palavras seriam o prenúncio do inferno que estava por vir. Os meses seguintes foram um turbilhão. Ele começou a controlar pequenas coisas.
onde minha filha ia, com quem falava, até como ela se vestia. Quando eu tentava conversar com ela, dizia que eu estava exagerando, que eu não entendia nada de amor. E ele ficava ali, sorridente, sempre presente, sempre perfeito para os outros. Para mim, era um pesadelo disfarçado. Numa dessas noites, quando a casa já estava silenciosa, eu ouvi uma discussão entre eles. Minha filha chorava e ele gritava palavras duras que eu nunca tinha ouvido saírem da boca de um homem. Eu queria entrar, queria protegê-la, mas ele me olhou com aqueles olhos frios que pareciam dizer: fique calada. Eu fiquei. O verdadeiro horror aconteceu uma noite que nunca vou esquecer. Eu acordei com um barulho estranho vindo do quarto dela. Corri para ver o que acontecia e vi o que jamais queria ver. Ele estava machucando minha filha. Ela estava apavorada, tentando se defender, mas ele era muito mais forte. Eu quis intervir, mas minhas pernas não se moviam. Foi a primeira vez que senti que o medo me paralisava de verdade. No dia seguinte, tentei falar com minha filha, mas ela me implorou para não contar a ninguém. Mãe, ele vai me matar se souber que eu falei. Ela disse com os olhos cheios de lágrimas. E ali eu entendi que o silêncio deles era uma prisão dupla. Não podia mais continuar assim. Não podia deixar que aquele homem destruísse minha família. Foi quando decidi procurar ajuda. Mas onde procurar? Quem acreditaria numa velha senhora contra um homem aparentemente respeitável? Eu comecei a escrever tudo o que acontecia, cada detalhe, cada palavra. Fiz um diário secreto que era meu único escape. E lentamente comecei a traçar um plano para salvar minha filha e a mim mesma. Os dias que se seguiram àquela noite sombria foram os mais difíceis que já vivi. A casa, que antes era o meu porto seguro, transformou-se num labirinto de medo e silêncio pesado. Minha filha continuava presa num ciclo de dor e esperança quebrada, e eu sabia que precisava agir antes que fosse tarde demais. Mas agir como? Contra quem? Contra aquele homem que para todos era o príncipe encantado? Eu não tinha forças físicas para enfrentá-lo de frente. Não podia confiar em ninguém da família, porque ele sabia se mostrar tão convincente que até os mais próximos duvidavam da minha palavra. A vergonha e o medo mantinham minha filha calada e eu, a avó, sentia o peso do mundo sobre meus ombros enrugados. Então, comecei a planejar. Naquela mesma semana, comprei um pequeno caderno com capa dura, daquele que ninguém costuma prestar atenção. Escrevia nele cada detalhe dos acontecimentos. As discussões, as ameaças, o sofrimento da minha filha e o medo que eu sentia por nós duas. Era meu único aliado, um testemunho silencioso que guardava a verdade que ninguém via. Eu escondia o diário no fundo do meu armário, atrás de caixas de coisas antigas, onde ele ficava seguro até para mim mesma. Às vezes, durante a noite, eu o abria e relia aquelas páginas, como se buscando força nas palavras que eu mesma escrevia. Era um ritual que me mantinha viva e que me ajudava a lembrar que eu não estava completamente sozinha. Não demorou muito para eu perceber que não poderia lutar sozinha. Precisava de ajuda, mas tinha medo de recorrer às autoridades, porque sabia como esses casos são tratados. Muitas vezes, as vítimas não são levadas a sério e os agressores escapam. Foi então que lembrei da igreja onde eu frequentava desde jovem, um lugar simples, mas com pessoas de bom coração. Falei com a irmã Teresa,
uma mulher forte e acolhedora, que sempre me ouviu com atenção e sem julgamentos. Com muito cuidado, contei tudo. Cada palavra era uma pedra tirada do meu peito e sentia como se um peso enorme fosse lentamente levantado. A irmã Teresa me ofereceu um plano de apoio. Ela me ajudaria a encontrar uma advogada, alguém que entendesse o que estávamos passando e que pudesse agir com discrição. A esperança voltou a brilhar. Com a ajuda da irmã Teresa e da advogada, começamos a traçar um plano para tirar minha filha daquele inferno. Sabíamos que seria perigoso e que ele poderia tentar impedir a fuga. Por isso, combinamos que ela sairia da casa numa manhã em que ele estivesse no trabalho. Eu ficaria responsável por acompanhá-la até um abrigo temporário onde ela poderia receber atendimento psicológico e proteção. Eu estava apavorada, mas determinada. Minha filha precisava sair dali e eu não podia falhar. Caminhamos pelas ruas quase desertas e eu segurava sua mão com toda a força que me restava. O medo era enorme, mas a esperança maior ainda. Cada lágrima que minha filha derramava, cada palavra que eu sussurrava com esperança, era um passo rumo à liberdade. Eu estava apavorada, mas determinada. Minha filha precisava sair dali e eu não podia falhar. O dia chegou e meu coração parecia prestes a explodir. Acordei cedo, preparei uma pequena mala para minha filha, com roupas, documentos e algumas coisas pessoais. A avisei para manter a calma, para não olhar para trás e confiar em mim. Quando o relógio marcou a hora, saímos em silêncio, como sombras na manhã fria. Caminhamos pelas ruas, quase desertas, e eu segurava sua mão com toda a força que me restava. O medo era enorme, mas a esperança maior ainda. Chegamos ao abrigo sem sermos percebidas, e as portas se fecharam atrás de nós como um abraço protetor. Nos meses seguintes, minha filha passou por atendimento psicológico e começou a entender que não era culpada pelo que aconteceu. Eu também precisei de ajuda para lidar com a dor e o trauma. Fomos aprendendo a confiar novamente, a reconstruir nossa vida com coragem e amor. A justiça foi feita. Com as provas do diário e dos depoimentos, aquele homem foi afastado da nossa vida para sempre. Hoje, eu conto essa história para mostrar que o silêncio não é o caminho, que a coragem pode nascer mesmo na idade mais avançada e que o amor de uma avó pode ser a força mais poderosa do mundo. Se você está passando por algo parecido, saiba que não está só. Busque ajuda, fale, escreva sua história, porque só assim poderemos quebrar o ciclo do medo e da violência. Eu sou a avó que sobreviveu, e você também pode ser. Assim que minha filha e eu conseguimos nos refugiar no abrigo, soubemos que o caminho para a justiça seria longo e árduo. A advogada que a irmã Teresa indicou era experiente, mas nos alertou. Casos assim demandam paciência, força e muita coragem. A primeira audiência foi marcada para poucas semanas depois. Eu estava apreensiva, não só pela possibilidade de confrontar aquele homem, mas pelo medo de que minha filha tivesse que reviver toda a dor diante do juiz, dos advogados e de estranhos. Naquela sala fria do fórum, minha filha era uma jovem pequena e frágil diante de tantas pessoas sérias, mas eu a vi respirando fundo, tentando ser forte. Ele apareceu lá, impecavelmente vestido, com um sorriso que parecia desafiar a verdade. Para quem não sabia o que ele fazia dentro de casa, ele era o homem perfeito, um cidadão
exemplar. Mas para nós, ele era um monstro que tentávamos expor. Durante a audiência, minha filha foi questionada de forma dura. O advogado de defesa tentava desconstruir sua história, insinuando que ela era instável, que poderia estar inventando tudo. Eu vi minha filha quase desistir, quase se afogar em lágrimas. Eu queria gritar, contar tudo, implorar para que a verdade fosse vista, mas sabia que nossa única arma era a paciência e as provas que havíamos reunido. O diário que eu escrevia se tornou peça fundamental. Cada palavra que eu tinha registrado com tanto cuidado mostrou a gravidade do que vivíamos. O tribunal não é lugar de verdade absoluta, mas de versões apresentadas. Nosso silêncio, nossa dor contida, foram o que mais pesaram. Cada lágrima que minha filha derramava, cada palavra que eu sussurrava com esperança, era um passo rumo à liberdade. Por meses, a batalha continuou. A dor de reviver tudo parecia não ter fim, mas o medo de desistir era maior. Durante esse período, recebemos apoio inesperado de pessoas que ouviram nossa história. Amigos da igreja, vizinhos que desconfiavam de algo, mulheres que passaram por situações semelhantes. Juntas, criamos uma rede de força, uma corrente que me mostrava que não estávamos sozinhas. Minha filha também começou a participar de grupos de apoio, onde compartilhava suas experiências e encontrava conforto. Finalmente, após 1 ano de luta, a sentença saiu. Ele foi condenado a cumprir pena por todos os abusos que cometeu. A justiça que parecia tão distante finalmente chegou. Mas eu sabia que a verdadeira batalha não era só na justiça dos homens. Era na cura da alma, no resgate da dignidade e na reconstrução da nossa história. Hoje, minha filha está em um processo de recuperação. Ainda enfrenta fantasmas do passado, mas cada dia é uma vitória. Eu me tornei não só uma avó, mas uma guerreira, uma voz para aquelas que ainda vivem caladas. O que aconteceu conosco não é só uma história de dor, é uma história de sobrevivência e renascimento. Se você chegou até aqui, saiba que sua história importa, que mesmo quando parece que o mundo desaba, há força dentro de você para reerguer tudo. O silêncio é cúmplice do abuso. Falar é o primeiro passo para a liberdade. Eu sou a avó que sobreviveu, e você pode ser o próximo a quebrar o silêncio. O sol entrava timidamente pela janela do pequeno quarto onde minha filha agora descansava. Era um lugar simples, mas seguro, um santuário longe do pesadelo que deixamos para trás. Aquele abrigo era o começo de uma nova vida, ainda frágil, mas cheia de possibilidades. Eu a observava, dormindo, e pensava em tudo que havíamos enfrentado. A dor, o medo, as lágrimas e a coragem, tanta coragem. Os primeiros meses foram os mais desafiadores. Minha filha lutava contra os traumas que a consumiam à noite, contra os pesadelos que a acordavam em suor frio. Eu tentava estar sempre ao seu lado, segurando sua mão, dizendo que estava tudo bem, que ela estava segura. Mas a verdade é que a cura não é rápida, nem fácil. Com o apoio da equipe do abrigo, ela começou a fazer terapia. Falava, chorava, sentia raiva e medo. Sentimentos que estavam trancados por tanto tempo. Eu participei de algumas sessões onde entendia que minha missão não era apenas proteger, mas ouvir, acolher e permitir que ela reconquistasse sua voz. Era um processo lento, cheio de altos e baixos,
mas essencial para reconstruir nossa confiança. Voltar a viver fora das paredes do abrigo foi um novo desafio. O olhar das pessoas, os comentários, as dúvidas, tudo isso pressionava minha filha. Mas com o tempo, ela reencontrou antigos amigos, fez novos, voltou a estudar, a sorrir. Eu vi ali uma luz que começava a brilhar de novo. Eu, que antes me sentia pequena, desamparada, comecei a me descobrir uma guardiã incansável, não apenas da minha filha, mas de outras mulheres que, como nós, precisavam de uma voz. Criei um grupo de apoio na igreja, onde mulheres podiam compartilhar suas dores e se fortalecerem juntas. Era um lugar seguro, um refúgio de amor e empatia. Nem todos aceitaram nossa decisão de expor o agressor. Houve brigas, afastamentos, julgamentos. Alguns preferiam negar, proteger o nome, fechar os olhos para a verdade, mas eu sabia que nossa verdade era mais importante, que romper o silêncio era o único caminho para a liberdade e a cura. Nossa história não termina com a condenação do agressor. Ela segue viva em cada passo que damos rumo à reconstrução, à esperança, à vida. Eu escrevo para lembrar que mesmo nas sombras, a luz pode vencer e que nunca estamos sozinhas. A maior batalha não foi contra o agressor, mas contra as feridas que ele deixou em nossas almas. Essas marcas, invisíveis aos olhos, eram as que mais doíam. Minha filha, antes cheia de vida, agora tinha medo até de olhar para o espelho. No silêncio do nosso lar, ela enfrentava seus fantasmas, o medo do toque, a angústia das memórias, a vergonha que parecia pesar mais que qualquer outra coisa. Uma das lições mais duras foi ensinar minha filha a confiar novamente, confiar em mim, nos outros, na vida. Ela tinha medo de pessoas do sexo masculino. Qualquer homem que tentasse se aproximar causava um pânico silencioso que eu via em seus olhos. Com muita paciência, conseguimos quebrar esse muro. Pequenos gestos, como o abraço apertado, o sorriso encorajador, foram passos na reconstrução da confiança. Eu passava horas orando, pedindo força para minha filha, para mim, para todos que ainda sofriam em silêncio. A palavra de Deus nos acolheu, nos ensinou sobre perdão, sobre renascimento e sobre a esperança que nunca morre. Minha filha queria ser normal, queria voltar a estudar, sair com amigas, sonhar com um futuro. Mas a normalidade era um desafio. A ansiedade a paralisava. Os momentos de crise vinham inesperados. Nós aprendemos a celebrar cada pequena vitória. Um dia sem lágrimas, uma risada verdadeira, uma noite dormida sem pesadelos. Eu me tornei uma voz ativa na comunidade, denunciando o abuso e oferecendo apoio para outras mulheres e crianças. Minhas palavras, carregadas de experiência e emoção, alcançaram muitas outras pessoas que se sentiam invisíveis. Criamos campanhas, encontros, rodas de conversa, uma rede que começou pequena, mas cresceu com a força da união. Também foi preciso reconstruir nossa relação familiar. As feridas abriram brechas que só o amor, o diálogo e a compreensão poderiam fechar. Minha filha, mesmo ferida, me ensinou que o perdão e a esperança são poderosos, mesmo quando parece impossível. Agora, enquanto escrevo essa história, sei que o futuro não será perfeito. Haverá dias difíceis,
lágrimas e medos, mas haverá também alegria, liberdade e vida. Porque quebrar o silêncio é o primeiro passo para a cura. As palavras têm um poder que ultrapassa o tempo e o espaço. Elas curam, ferem, libertam e aprisionam. Eu aprendi isso na pele, ao testemunhar a trajetória da minha filha e da nossa família. O silêncio que reinou por tanto tempo carregava um peso insuportável, um segredo que parecia enterrar nossa esperança. Na nossa comunidade, o tema do abuso era um tabu. Ninguém falava abertamente. Muitas vezes, as vítimas eram culpabilizadas ou desacreditadas. Quando decidimos falar, quebramos uma barreira invisível, mas poderosa. Eu vi olhares desconfiados, ouvi sussurros maldosos, senti o peso do julgamento. Mas também vi olhares de apoio, braços que se abriram para nos acolher. Minha filha decidiu compartilhar sua história em um grupo de apoio, pela primeira vez diante de outras mulheres que haviam passado por experiências semelhantes. O relato dela foi um ato de coragem que desencadeou uma cadeia de solidariedade. Ela percebeu que não estava sozinha, que sua voz podia ajudar outras vozes a se levantarem. Nossa família enfrentou a difícil tarefa de tentar se reconciliar com o passado e com aqueles que preferiam ignorar a verdade. Houve discussões acaloradas, afastamentos e até ameaças. Mas também houve encontros emocionados, perdões sinceros e reconstrução de laços. Eu, que antes me sentia impotente, me tornei uma guerreira da causa, uma defensora incansável dos direitos das mulheres e crianças. Passei a participar de eventos, palestras e movimentos que buscavam conscientizar sobre o abuso e a importância da denúncia. Meu testemunho virou uma ferramenta para a mudança social. Essa nova missão transformou minha vida. Eu encontrei um propósito maior, algo que me dava força mesmo nos momentos mais difíceis. Ao ajudar outras mulheres a se levantarem, me levantava também. Agora olho para o futuro com esperança renovada. Sei que o caminho é longo, mas cada passo dado na direção da verdade e da justiça é uma vitória. Minha filha está reconstruindo sua vida. Eu estou reconstruindo a minha. E essa história, que começou com dor, está se transformando em um relato de superação e amor. Cada passo que dávamos em direção à cura trazia consigo ecos do passado, sombras que insistiam em se projetar na luz que tentávamos construir. Mas também semeava no presente a esperança de um futuro diferente, um futuro onde minha filha pudesse ser livre para sonhar sem medo. As cicatrizes invisíveis não desaparecem da noite para o dia. Minha filha enfrentava momentos de profunda tristeza, crises de ansiedade e uma solidão que só quem viveu pode entender. Algumas noites eram particularmente difíceis. O silêncio da casa era cortado por seus soluços silenciosos, e eu me sentia impotente diante daquela dor. Foi o apoio das amigas, dos terapeutas, da igreja e de grupos de apoio que a ajudaram a romper com esses momentos. Ela encontrou nas palavras das outras mulheres, nas histórias de superação, um espelho onde refletir sua própria força. Com o tempo, minha filha começou a perceber que não era apenas uma vítima, mas uma sobrevivente. Sua voz ganhou poder, sua postura se fortaleceu e ela passou a lutar por si e por outras mulheres. Decidimos então expandir nosso grupo de apoio
levando nossa mensagem para escolas, centros comunitários e até para as redes sociais. Queríamos que nenhuma mulher se sentisse sozinha, que nenhuma criança crescesse em silêncio. Um dos passos mais difíceis foi trabalhar o perdão, não para o agressor, mas para o alívio do peso que carregávamos dentro de nós. Perdoar não significa esquecer ou justificar, mas libertar-se para seguir em frente. Eu entendi que meu papel ia muito além da proteção física. Eu era a guardiã da memória, a voz da verdade, o pilar que sustentava a reconstrução. Minha força se tornava a força dela e vice-versa. Ainda há muito a ser feito, muitas batalhas a enfrentar, muitas vidas a tocar. Mas estamos juntas, e essa é a maior vitória. O medo insistia em rondar, mesmo nos dias mais ensolarados. A tempestade emocional que varreu nossas vidas não se dissipava fácil. Havia momentos em que o passado parecia querer nos puxar para o abismo da dor novamente. Mas apesar da tempestade, havia uma calma crescente, uma certeza de que a luz vinha de dentro, daquela força que nem nós sabíamos que tínhamos. O amor era essa nossa âncora, um amor que não se media em palavras, mas em ações. No café da manhã, preparado com carinho, na mão que segurava firme na madrugada, no abraço que dizia, estou aqui. Esse amor, simples e poderoso, sustentava cada pequena vitória. A comunidade nem sempre acolheu nossa luta com braços abertos. Muitas vezes, o preconceito e o silêncio se ergueram como muros. Houve momentos em que fomos isoladas, julgadas, incompreendidas, mas o movimento que começamos cresceu, pois cada mulher que se unia dava mais força ao coletivo. Eu passei a ser convidada para falar em eventos, para compartilhar nossa história e inspirar outras famílias. Minha voz, que antes tremia de medo, agora ecoava com determinação e esperança. Cada dia que minha filha sorria sem medo, cada passo que dava em direção à independência era uma conquista imensa. Celebrávamos esses momentos como quem venceu uma guerra. Agora, enquanto escrevo, vejo um horizonte onde a dor ainda existe, mas não domina. Vejo mulheres jovens e crianças que cresceram sabendo que podem falar, que podem ser ouvidas. Vejo a promessa de um mundo onde o silêncio não é mais uma prisão. O que nos move não é apenas o desejo de sobreviver, mas a vontade de reconstruir tudo o que foi roubado. Sonhos, confiança, o direito de ser feliz. Minha filha, antes uma menina quebrada, começou a desenhar um novo futuro com as próprias mãos, mesmo com a fragilidade que ainda carregava. Pequenas coisas passaram a ter um significado enorme. Um passeio no parque, um encontro com amigas, uma noite tranquila de sono. Cada um desses momentos era como uma vitória contra o passado que insistia em assombrar. O apoio daquelas mulheres e famílias que se juntaram a nós criou uma rede invisível de proteção e força. Era mais que solidariedade. Era um movimento de transformação, onde cada história compartilhada se tornava um tijolo na construção da esperança. Mas o caminho não é linear. Crises surgem, dúvidas, medos. Em alguns dias, a lembrança da dor bate forte, tentando nos derrubar. Mas aprendemos a reconhecer esses momentos, a não nos deixar dominar por eles. A comunicação se tornou uma ferramenta fundamental. Conversar, escrever, falar em público. Minha filha
encontrou na escrita uma forma de expressar sua dor e sua força, transformando o sofrimento em inspiração. Mais do que nunca, ela não queria mais ser vista como vítima, mas como uma mulher que luta e vence. Essa transformação não é simples, é lenta, mas profundamente libertadora. Eu sei que nossa luta não acaba aqui. Ela é um legado, uma chama que precisa continuar acesa para que outras vidas sejam tocadas e curadas. E eu serei sempre essa avó, essa voz, esse farol para quem precisar. Quando tudo parecia perdido, a luz sempre encontrou uma fresta para entrar. Nas noites mais escuras, quando o desespero ameaçava sufocar a esperança, era essa luz que nos guiava. Era a certeza de que, mesmo na dor, existia um propósito maior. Minha filha começou a se olhar com outros olhos, olhos que viam além das marcas, que percebiam a força escondida na vulnerabilidade. Ela redescobriu talentos, paixões, um brilho próprio que ninguém poderia apagar. Reconquistar a dignidade foi um processo lento e doloroso, mas cada passo, cada gesto de alto amor era uma reconstrução do que o abuso tentou destruir. Aprendemos que a família escolhida, amigos, mentores, aliados, pode ser tão importante quanto a biológica, e que a empatia e o amor verdadeiro são capazes de curar feridas profundas. Eu me tornei não apenas uma guardiã da história, mas uma voz ativa na luta contra o silêncio. Minha missão agora é transformar essa dor em luta, esse silêncio em voz, essa ferida em cicatriz de vitória. Ainda há muito por fazer, mas o caminho é claro. Juntas, minha filha, eu e tantas outras mulheres, estamos escrevendo um futuro onde o silêncio não será mais a regra. Dizer a verdade foi como arrancar um grito preso há décadas, um alívio e uma dor que se misturavam em cada palavra pronunciada. A verdade não é só um ato de coragem, mas também um fardo pesado que carrega o risco de ser rejeitada, julgada ou ignorada. Quando enfrentamos os fantasmas, descobrimos que eles são menos poderosos do que imaginávamos. O confronto trouxe lágrimas, sim, mas também um despertar para a força que habita dentro de nós. O sofrimento, apesar de cruel, pode ser a forja onde a alma é moldada. Minha filha se tornou uma guerreira, não por escolher a dor, mas por decidir não se deixar derrotar por ela. Perdoar a si mesma pelas fraquezas e erros cometidos foi um passo fundamental. Foi um processo de acolhimento interior, de aceitar que somos humanas e que a imperfeição não nos define. Novas relações foram formadas, baseadas em confiança, respeito e amor genuíno. Esses laços foram os pilares para reconstruir a autoestima e a segurança que haviam sido destruídas. Nossa história começou a tocar outras vidas, abrindo portas para diálogos antes proibidos. A mudança social que almejamos começou a se tornar realidade, um passo de cada vez. Eu continuo a falar, a lutar, a defender quem não tem voz, porque cada história como a nossa merece ser ouvida e cada mulher merece ser livre. Na jornada da vida, há momentos em que tudo parece desabar e outros em que sentimos o renascer de uma força inesperada. Minha filha, que um dia foi apenas uma menina assustada, agora caminha com passos firmes
rumo ao seu próprio destino. Resiliência não é apenas resistir, mas transformar cada queda em aprendizado. Ela aprendeu que a vida não é feita só de vitórias, mas da coragem de levantar toda vez que cai. Sonhos esquecidos foram resgatados com cuidado e dedicação. A música que antes era só uma lembrança distante voltou a fazer parte dos seus dias, como uma melodia que cura. O perdão dessa vez foi mais profundo, não apenas para os outros, mas para si mesma. Foi o último grilhão a ser quebrado, a libertação completa do passado. Nosso legado agora é de esperança e transformação. O que começou como uma história de dor se tornou uma jornada de coragem, superação e amor. Eu continuarei a contar nossa história para que o silêncio se quebre e muitas outras vozes possam ser ouvidas. Essa é a nossa missão, a missão de toda avó, mãe, filha e amiga. A fé se manteve como um farol em meio à tempestade. O legado será passado às futuras gerações, que crescerão sabendo que o silêncio não é mais uma opção. Nossa voz não será calada. Essa é a nossa missão. A missão de toda avó, mãe, filha e amiga. O futuro se desenha no horizonte com cores que antes pareciam impossíveis de alcançar. A dor do passado não desaparece, mas se transforma em combustível para um amanhã mais justo e cheio de esperança. O impacto coletivo de nossas vozes começou a mudar mentalidades. Grupos de apoio foram criados, espaços seguros para que outras mulheres pudessem também contar suas histórias e encontrar forças. A comunidade, antes marcada pelo silêncio e medo, lentamente se tornou um lugar de acolhimento e coragem. Campanhas de conscientização foram lançadas e a educação sobre respeito e dignidade passou a ser prioridade. A fé se manteve como um farol em meio à tempestade. Mais do que religião, tornou-se uma prática diária de esperança, amor e perdão, iluminando o caminho mesmo nos momentos difíceis. Sabemos que o impacto dessa luta não termina em nós. O legado será passado às futuras gerações, que crescerão sabendo que o silêncio não é mais uma opção. Nossa voz não será calada. Ela seguirá ecoando, rompendo barreiras, inspirando vidas. Porque a verdadeira força está em compartilhar, resistir e amar. Ao longo dos anos, percebi que a dor nos ensina mais do que a felicidade jamais poderia. Cada cicatriz traz consigo uma lição, um ensinamento que molda quem nos tornamos. Com o tempo, entendemos que não podemos apagar o passado, mas podemos escolher como ele vai nos definir. Minha filha aprendeu a olhar para trás, não com medo, mas com a força de quem superou tempestades. O amor próprio se tornou a base de toda reconstrução. Sem ele, nenhuma mudança verdadeira é possível. Foi um processo lento, mas fundamental para que ela se tornasse dona da própria história. Entender o sofrimento do outro se tornou parte essencial da sua caminhada. A empatia abriu portas para que ela ajudasse outras mulheres, criando uma rede de apoio e solidariedade. Falamos, escrevemos, denunciamos. Cada palavra pronunciada foi uma arma contra o silêncio e a opressão. Essa luta é contínua. Não é apenas sobre o passado de uma família, mas sobre
a transformação de toda uma sociedade. Quebrar o silêncio não foi fácil. Foi como abrir uma ferida que já havia cicatrizado por fora, mas que ainda doía intensamente por dentro. No começo, muitos não entenderam. Alguns até acusaram, outros fingiram não ouvir. Ser corajosa significou enfrentar olhares desconfiados e palavras duras. Mas a coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Cada relato contado foi um passo rumo à liberdade, uma vitória contra o invisível. Foi naqueles momentos de escuridão que o verdadeiro apoio apareceu. Amigas, vizinhas, grupos de mulheres, profissionais de saúde, juntos formaram uma rede que acolheu e fortaleceu. Buscar justiça não foi apenas uma questão pessoal, mas um ato de responsabilidade social. Mostrar que a impunidade não pode ser uma regra, que o respeito é um direito de todos. A reconstrução foi gradual, feita de pequenas conquistas diárias. Aprender a confiar novamente, a sorrir sem medo, a planejar o futuro. O futuro que desejamos é livre do medo, cheio de respeito e amor. Uma sociedade onde nenhuma voz precise mais ser silenciada. Cada dia trouxe consigo uma nova lição, um despertar para realidades antes escondidas. Minha filha passou a enxergar não apenas a própria dor, mas o sofrimento de tantas outras. Descobriu que a união é a maior arma contra a violência e o preconceito. Nas reuniões, nas rodas de conversa, nas marchas e protestos, encontrou sua voz ampliada. Acreditar na transformação por meio da educação foi um passo decisivo. Programas comunitários, palestras em escolas, debates, todas formas de semear respeito e empatia. Nas redes sociais, a voz que antes era silenciada ganhou eco. A internet se tornou ferramenta poderosa para denunciar, conscientizar e mobilizar. Construir uma cultura onde o respeito seja a base das relações humanas é o desafio. Mas cada pequena vitória, cada mudança de atitude é um avanço concreto. A esperança se espalha, contagia e fortalece. Sabemos que o caminho é longo, mas a jornada já mudou vidas. A cada passo, a história da minha filha reverberava além do nosso bairro, alcançando corações e mentes. Mais do que uma história de dor, tornou-se um símbolo de resistência. Reconhecer o passado para construir o futuro não é fácil. Envolve perdoar, não para esquecer, mas para libertar-se das amarras do rancor. Entre a luta externa e interna, aprendeu que cuidar de si mesma é essencial. Momentos de silêncio, terapia, arte e espiritualidade foram ferramentas de cura. Com o tempo, ela se reconstruiu como mulher, mãe e cidadã. Com orgulho, passou a contar sua história não mais como vítima, mas como guerreira. Contar histórias é um ato de poder. Ao compartilhar a nossa, ajudamos a criar um mundo onde mais pessoas se sintam livres para falar. Cada passo dado é um tijolo para um futuro onde o respeito, a dignidade e a justiça sejam universais. Mesmo com tantas conquistas, aprendemos que a jornada nunca termina. Há sempre novas batalhas, novos desafios e novas histórias que precisam ser contadas. Manter a guarda erguida é essencial. O silêncio pode tentar voltar,
mas a força adquirida impede que ele prevaleça. Nosso compromisso não é apenas com o presente, mas com as futuras gerações. Que elas cresçam em um mundo mais justo, onde o medo não seja o normal. Aprendemos a celebrar cada vitória, por menor que pareça. Cada sorriso recuperado, cada passo dado é motivo de festa. No fim, tudo se resume ao amor. O amor que cura, que fortalece e que move montanhas. Prometemos continuar contando nossa história para que ela nunca se perca e para que inspire milhares, como esperamos que tenha inspirado você. Depois da longa noite de medo e dor, finalmente surge a luz da esperança. A luz que não cega, mas aquece, que guia e fortalece. A alegria, antes escondida, começa a florescer. Risos espontâneos, planos feitos com confiança e sonhos que voltam a brilhar. A família, testada pelas tempestades, emerge unida. A dor trouxe compreensão e a compreensão trouxe amor. O bairro que antes silenciava, agora celebra. Histórias como a nossa transformaram não apenas vidas, mas corações e mentes. Aprendemos que não somos reféns do passado. Temos o poder de reescrever nossa história com coragem e esperança. O amanhã é promissor. E mesmo diante dos desafios que ainda virão, a promessa é de continuar lutando, amando e transformando. O sol desponta no horizonte, trazendo uma nova esperança para quem aprendeu a lutar. Minha filha, aquela menina que um dia foi silenciada, agora se ergue como exemplo de resistência e amor. Cada cicatriz no corpo e na alma é testemunho de uma guerra vencida, de um futuro conquistado. Aprendemos que a verdade tem um peso, mas também uma leveza libertadora. Não mais nos escondemos atrás de máscaras ou do medo. Contar a verdade é um ato de coragem que transforma vidas, não só a nossa, mas de todos ao redor. As crianças que cresceram ouvindo nossa história agora entendem o valor da empatia. Elas aprendem que respeitar o outro é o caminho para uma sociedade melhor. Nossos ensinamentos se estendem como raízes profundas, firmes na terra da mudança. Um abraço sincero tem o poder de curar feridas invisíveis. Nas reuniões de grupos de apoio, nos momentos de vulnerabilidade, o abraço é a ponte entre o sofrimento e a esperança. Esperança não é um sentimento passivo, é uma decisão diária. Decidimos levantar, mesmo quando tudo parece difícil. Decidimos acreditar, mesmo quando a escuridão ameaça vencer. Nossa história não é só nossa. É de todos que passaram pelo sofrimento e encontraram força para seguir. Ela se tornou um grito coletivo por justiça, respeito e dignidade. Eu, avó, guardo essa história como um tesouro. Mais do que isso, sinto o dever de passar adiante essa chama para que nenhuma outra alma se perca no silêncio. Que essa história sirva de inspiração para quem luta, para quem sofre e para quem ainda teme, para quem acredita que a mudança é possível e que começa com uma voz que se recusa a calar. As cicatrizes que carregamos não são só marcas de dor, mas símbolos de superação. Minha filha aprendeu a olhar para elas não como lembranças amargas, mas como medalhas de coragem. Cada passo dado após a tempestade é um sonho
que ressurge das cinzas. Depois da dor, veio a redescoberta da vida. O simples ato de caminhar sem medo, de olhar para o futuro com esperança, tornou-se uma vitória diária. Ela aprendeu a se reconectar com aquilo que traz alegria: um pôr do sol, a risada de uma criança, o conforto de um lar seguro. O impacto da nossa história reverberou pela comunidade. Mais mulheres começaram a compartilhar suas próprias histórias. O que antes era tabu, agora é um movimento de força e apoio mútuo. Buscar ajuda especializada foi fundamental. Terapia, grupos de apoio e profissionais dedicados foram luzes no caminho escuro. Eles ensinaram que pedir ajuda não é fraqueza, mas um ato de coragem e amor próprio. Cada sorriso recuperado, cada noite dormida tranquila, cada palavra de carinho são pequenas vitórias. Essas conquistas diárias são os alicerces para uma vida plena. O presente é um recomeço constante. Não importa quantas vezes caímos, o que importa é levantar com a certeza de que somos mais fortes do que imaginamos. Como avó, vejo no sorriso da minha filha a realização de uma luta que começou há muitos anos. E sei que esse sorriso é a prova viva de que o amor e a coragem podem transformar até as histórias mais difíceis. O futuro é um livro aberto. A vida nos ensina que a resiliência é a chave para transformar dor em força. Minha filha se tornou um exemplo vivo dessa verdade. Mesmo quando parecia que tudo estava perdido, ela encontrou motivos para continuar. Cada batalha enfrentada despertou nela um propósito maior. Ela não lutava apenas por si, mas por todas as mulheres que sofrem em silêncio. Seu sofrimento virou combustível para uma causa nobre. Aprender a perdoar não foi fácil, mas o perdão libertou sua alma, permitindo que ela se desprendesse das correntes do passado. O perdão não apagou o que aconteceu, mas abriu caminho para a cura. A palavra certa, dita na hora certa, tem um poder imenso. Ela usou sua voz para educar, conscientizar e inspirar. As palavras tornaram-se pontes que aproximam corações e quebram preconceitos. Mesmo nos momentos mais sombrios, havia uma luz interna que jamais se apagou. Essa luz guiou seus passos e iluminou o caminho para a reconstrução. Ela aprendeu que a verdadeira força vem de dentro. Nenhuma jornada é feita sozinha. A presença de amigos, familiares e profissionais dedicados foi essencial. Eles foram a rede que a sustentou nos momentos em que suas próprias forças falhavam. O legado que deixamos é feito de coragem e amor. Minha filha é a prova viva de que, apesar das adversidades, é possível renascer. E essa história é um convite para que todos encontrem sua própria luz. A cada amanhecer, ela se via menos como vítima e mais como vencedora. O renascimento não veio sem dor, mas trouxe consigo a liberdade que o medo nunca permitiu. Depois da tempestade, houve um processo profundo de autoconhecimento. Ela redescobriu seus valores, seus sonhos esquecidos e suas forças ocultas. Essa redefinição foi o primeiro passo para um futuro reconstruído. Confiar novamente no mundo foi talvez o maior desafio. Mas com cuidado e paciência, ela aprendeu que é possível abrir o coração sem medo. Cada novo encontro era uma chance de cura. A dor, que parecia eterna,
foi transformada em uma fonte inesgotável de esperança. Ela canalizou sua experiência para ajudar outras mulheres, mostrando que a luz existe mesmo na escuridão. Amar a si mesma tornou-se um ato de rebeldia contra o passado. Ela se cuidava, se respeitava e se valorizava, construindo uma relação saudável consigo mesma. A transformação reverberou em toda a família. O amor e a compreensão fortaleceram os laços e as feridas começaram a cicatrizar em conjunto. Eu, avó, sou testemunha dessa transformação. Meu coração se enche de orgulho ao ver a força que nasceu da luta, e a história que começou no silêncio agora ecoa como um grito de esperança para o mundo. A transformação da minha filha foi também a transformação de toda a comunidade. O que começou como uma dor individual tornou-se uma luta coletiva por justiça e respeito. A comunidade aprendeu que juntas somos mais fortes. Mulheres que antes se calavam, agora levantam suas vozes com orgulho e determinação. Com a força do coletivo, surgiram projetos sociais, grupos de apoio, oficinas de empoderamento. Essas iniciativas deram às mulheres ferramentas para se reconstruírem e ajudarem outras. A informação passou a ser a arma mais poderosa contra o abuso e a violência. Campanhas de conscientização educam e previnem, salvando vidas. Homens conscientes começaram a participar ativamente, reconhecendo seus papéis na luta por igualdade. A mudança depende do esforço de todos, sem exceção. A esperança de um futuro melhor se fortalece a cada dia. Com coragem, união e amor, construímos uma sociedade onde o respeito é lei. A história da minha filha e de nossa comunidade serve de inspiração para muitos. É o legado que deixamos para as próximas gerações. Uma história de superação e luta por dignidade. O sol que agora brilha sobre nossa comunidade não é apenas luz natural. É a luz da esperança que nunca se apagou. Minha filha, aquela menina que um dia foi ferida, tornou-se a mulher que inspira e transforma. A reconciliação consigo mesma e com o mundo foi um passo fundamental. Ela entendeu que perdoar é libertar-se, mas nunca esquecer a lição aprendida. Nosso relato não é um ponto final, mas um começo. É o eco que ressoa nos corações de quem luta por justiça e respeito. As crianças que crescem ouvindo essa história sabem que podem ser protagonistas de suas vidas. Eles aprendem desde cedo que a coragem e a dignidade estão ao alcance de todos. Eu, avó, vejo o futuro com olhos de fé. Sei que nossa história ajudou a construir um mundo mais justo, onde o amor vence o medo. A luta não termina aqui. Cada dia é uma nova oportunidade de fortalecer o legado que deixamos. Que esta história inspire coragem, amor e resiliência. Que ninguém se cale diante da injustiça. E que, como minha filha, todos encontrem a força para renascer das cinzas.